E aí, quebrada, mano. Cê é louco, parça. Mano, essa aula de hoje é foda, mano. Aula top. Essa aula é muito, muito, muito importante. Tá? A gente não vai trabalhar ela de forma exaustiva com vocês, mas vamos aí levantar os pontos principais do vestibular, ou seja, aquilo que é fundamental que você entenda para você responder qualquer pergunta que envolva esse período, que é o período aí da descoberta dos metais preciosos em larga escala, né? Sempre teve, eles sempre acharam em pequenas quantidades, mas agora a gente está falando de toneladas, quebrada, várias, assim, ó, várias toneladas, beleza? Aqui a gente tem uma tela a óleo, né? Do Oscar Pereira da Silva. Essa tela é de 1920, quebrada. Então ela já tem aí, ó, dentro da República. E o que ela quer representar? Ela quer representar, presta atenção, o protagonismo. Isso é importante que eu tô falando, abre um colchete aí. Ela quer representar o protagonismo que o Sudeste brasileiro teve, né? Teria, né, melhor especificando, teria como desbravadores do interior. Tá? Isso é uma imagem idealizada, construída dessa região, para mostrar que essa região, para legitimar que essa região sudeste, ela é a vanguarda do Brasil, como é considerada hoje, né, nesse senso comum brasileiro, beleza? Mas isso é uma ideia, uma imagem construída, que não condiz com a realidade, e a gente vai destruir essa porra hoje, beleza? Mas vamos lá, o apogeu e degradação do sistema colonial, né? A atividade mineradora e a interiorização e urbanização. Todo esse processo ela se dá com a descoberta, certo, do ouro aqui na América Portuguesa. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Então, existe uma colonização, né, a descoberta desses metais em grande quantidade aqui na América Portuguesa, ela proporciona a gente fazer uma cisão na história brasileira, antes da mineração e depois da mineração. Por quê? Por que a gente chega a fazer essa cisão, que não é muito aceita, claro, por alguns historiadores, mas assim, a gente consegue fazer isso de forma para ser didático. Por quê? Porque existe uma estrutura, uma cultura, uma economia antes da descoberta do ouro, e existe uma economia, uma estrutura urbana, social e política depois da estrutura, ou depois da descoberta desse ouro. Então, por isso que o vestibular adora esse período, tá? Então é muito importante a gente falar disso. A primeira característica fundamental que você precisa escrever e passar a canetinha é a interiorização e urbanização. Isso é fundamental, cachorro. Presta atenção, a gente vai justificar ela, beleza? A população da colônia, da América Portuguesa, né, antes de se transformar em sede do ouro, ela chegava em torno de 300 mil habitantes, certo? A cidade mais populosa da América Portuguesa era Recife, que era, um dos principais portos, certo? De transporte, né, da cana-de-açúcar, ou seja, era uma região extremamente ocupada, porque tinha uma atividade econômica muito forte, enquanto o Sudeste era uma região que ela não tinha grandes ocupações, né, porque ela era como que a periferia da América Portuguesa no sentido econômico. Tá? Por quê? Porque o sistema da cultura do açúcar, aquilo que a gente discutiu na aula anterior, ele predominava como a principal atividade econômica da América Portuguesa. Com a descoberta do ouro, cachorro, nossa, o bagulho ficou louco, mano. Por quê? Porque aí começou ouro, mano, é muito mais fácil de você acumular metais preciosos, você extraindo ele da terra, certo? Do que você indo aí tentando comercializar, trocar produto por moedas, beleza? Então, a população sai de 300 mil a um salto populacional para 3 milhões de pessoas ali no período do século XVIII, em torno de 1700, que é o ápice, né, do ciclo do ouro. Por que ciclo do ouro? Outra coisa importante, porque tem começo, meio e fim, beleza? Então tem um começo ali na descoberta, o ápice em 1750, e já no ápice já começa a cair, né? Por quê? Porque começa a se esgotar as jazidas de ouro. Isso é fundamental. Então a interiorização, a descoberta dessas jazidas de metais de ouro, a gente está falando de toneladas quebradas de ouro, entendeu? De diamantes, ouro. Ela proporciona um salto, isso é importante, essa ideia que a gente está construindo, ela proporciona um salto, né, populacional. E essas pessoas vão morar, consumir,
ter que ter acesso a médico ou algum tipo de lazer, outras coisas, e tudo isso causa o quê? Isso é importantíssimo que eu tô falando aqui, porra. O surgimento de vilas, de cidades. A gente falou que precisa ter para ser uma vila, né, na aula anterior, aberturas de estrada e o novo eixo, a transição do eixo econômico. O que é a transição do eixo econômico? É a intenção econômica da metrópole, ela sai do Nordeste, ela deixa de ser a protagonista econômica da região e vem para o Sudeste por causa da descoberta do ouro. Isso é fundamental. Tá? E a intensificação das importações de manufatura, ou seja, aqui no Sudeste surge diversas produções manufaturadas devido a essa quantidade de pessoas que estão aqui dentro, certo? Então essa produção, essas pessoas começam a consumir coisas. Então a descoberta do ouro e a vinda, o aumento populacional faz o quê? Escreve isso. Uma dinâmica, ela aumenta, ela potencializa a dinâmica em diversos fatores aqui no Sudeste, econômico, cultural e social. Isso é importante, né? Os transportes, como eu disse, daquelas estradas, elas são feitas por tropeiros, por mulas, né? Por pessoas, né? Que são montadinhas na mulinha para 1000 graus e elas vai levando toda essa riqueza de produção que tinha aqui, de açúcar, algodão, drogas do sertão, pecuária que vinha dos pampas gaúchos e de Santa Catarina, certo? Toda essa economia de ponta a ponta da América Portuguesa, ela é conectada por esses tropeiros, então é uma atividade fundamental, tá? E aqui é importante, provocou mudança significativa na estrutura social, na economia da colônia. O que eu quero dizer com isso? Começou a surgir cidades, hospitais não, né? Mas sim, centros de tratamento, entendeu? Começou a dar uma dinâmica, uma urbanização, começou a crescer cidades. Isso muda a estrutura da economia, muda o caráter de colonização dentro da América Portuguesa. Por isso que isso é um período muito importante. Porque antes, quais eram as principais áreas urbanizadas aqui na América Portuguesa? O Nordeste, que era a sede da cultura do açúcar. E aqui era perifa, não tinha nada, eram vilas quase que abandonadas e acampamentos. A descoberta do ouro trouxe o foco, o interesse econômico para essa região e uma grande quantidade de pessoas que veio da Europa e de todas as regiões, né, de diversos lugares do Brasil veio para cá. E essa vinda para cá deu um boom dentro da urbanização, começou a criar cidades e uma dinâmica muito mais rápida na economia dentro dessa região, certo? E houve também uma possibilidade, isso aqui que eu estou dizendo é muito importante, porque não é que facilitou, é porque houve uma possibilidade, mesmo que lá no horizonte, bem longe, bem distante mesmo Quebrado, porque era muito distante, porque os preços eram elevadíssimos da alforria, possibilitou o escravo, né, através de um comércio seu próprio, né, ou seja, ali em feiras, em diversas regiões de comércio, como eu disse, a vinda dessas pessoas aumenta a dinâmica econômica de procura aqui dentro, ou seja, a excessos de alimentos e de manufaturas que os escravos produziam e com a autorização do senhor que era dono dele, né, ele poderia comercializar isso e com esse valor, né, ele arrecadar uma parte desse valor, outra parte era pago para o senhor, certo? E com o acúmulo dessa riqueza, com autorização, porque o escravo só poderia acumular dinheiro com autorização do senhor, do senhor escravista, certo? A partir dessa acumulação, ele poderia, daqui a uns 70 anos, comprar a sua alforria. O que aconteceu é que, sim, alguns conseguiram chegar a essa liberdade através dessa alforria. Aqui a gente tem um documentário, Quanto Vale o por Quilo, ele traz essa questão, né? Aqui a gente tem uma escrava alforriada, certo? Que acabou tendo tantas posses, ganhando não, conquistando tantas posses, que inclusive ela pôde proporcionar comprar outro escravo, né? E não é só ela, né, que é representado nesse documentário, mas também, como o historiador França Paiva diz, né, tanto a Inácia Ribeira, a Isabel Pinheira e a Bárbara Oliveira, todas elas eram ex-escravas ou filhas de ex-escravas que conseguiram a sua alforria através dessas cartas de alforria
e proporcionalmente conseguiu acumular riquezas, propriedades privadas. Mas isso é importante destacar que aqui é uma possibilidade de mudança de status, o que não existia na sociedade da cultura do açúcar. A sociedade da mineração, ela proporcionava isso por causa da dinâmica econômica que ela dava. Então todas as pessoas poderiam extrair ouro, qualquer pessoa, através da faiscação e garimpagem, ou seja, qualquer pessoa com o seu próprio corpo, né, com o seu próprio corpo que eu digo, o escravo não tinha isso, porque ele não tinha direito ao corpo, né, o corpo era propriedade privada de um senhor escravista, uma pessoa que escraviza outros seres humanos, que reduz o ser humano escravizado a uma mercadoria, ou seja, ele reduz ao corpo. O escravo não tem subjetividade, não tem opinião, não tem direito à fala, não tem direito a nada, entendeu? Muito menos a propriedade privada. Então, tudo depende da autorização do senhor, certo? Então, aqui as pessoas que conseguiam a sua liberdade através de diversos fatores, como a gente discute na aula anterior e nessa aula a gente está discutindo agora, elas, posto em liberdade, elas poderiam, com o seu próprio corpo, chegar a uma terra onde tinha essa faiscação, onde era possibilitada a faiscação, e pagando imposto para o dono da terra, né, para a pessoa que administrava a terra, ele conseguiria uma quantidade de ouro, né, poderia conseguir, é melhor dizer, né, não todos conseguiam, mas ele poderia conseguir, existia essa possibilidade, ele conseguir, mesmo uma quantidade pequena, ele tinha essa possibilidade de conseguir uma quantidade de ouro e, consequentemente, acumular capital. Esse ouro, o imposto pago, ele conseguiria acumular. Então, a faiscação ela é uma atividade que qualquer pessoa poderia fazer. Isso é importante, eu vou mostrar um exemplo. E as lavras são, na realidade, grandes unidades exploradoras de ouro. Ou seja, existia um número organizado e quem atuava nas lavras? Geralmente os escravos, certo? Aqui a gente tem uma representação de uma lavra, certo? Diversos escravos em linha aqui cavando, né? Em busca, peneirando a água tirada do rio, certo? Da queda do rio ali, buscando o pó de ouro. E aqui a gente tem uma representação de uma faiscação, onde diversas pessoas, ó, em grupos pequenos, poderiam ali tentar extrair ouro nessa queda de água aqui. Isso é importante, beleza? Então, por causa dos acidentes, mas é importante destacar aqui, né, que por causa dos acidentes, as doenças, que os cativos eles tinham em torno de uma expectativa de vida de 12 anos de atividade. Então, eles trabalhavam em torno de 12 anos até falecer por causa da atividade que eles estavam exercendo. É importante destacar, olha que interessante isso daqui, a expectativa de vida do homem branco, do homem livre, dentro da América Portuguesa, né, do homem branco livre, era em torno de 30 anos. A do escravo era em torno de 20 anos. E a do escravo, na atividade da mineração, era de 12 anos. O que a gente está vendo aqui? Que a atividade que eles estão sujeitos, a exploração, a violência dessa sociedade, ela nitidamente, ela diminui a expectativa de vida das pessoas que estão sendo escravizadas. Isso é muito importante para vocês entenderem a violência e o caráter violento também dessa exploração de ouro, para vocês não acharem que então qualquer pessoa podia explorar, mas existiam duas técnicas. Aqui qualquer uma posto em liberdade poderia, e a outra que era a principal atuação e principal técnica utilizada pelos senhores de escravos. Então, os ricos ganhavam grandes quantidades de ouro explorando o trabalho de outros seres humanos. Enquanto aqui você tinha uma mobilidade, uma possibilidade de ascensão social. Uma possibilidade, mesmo que no horizonte, muito distante, porque não era fácil, isso é óbvio, né? Mas existia essa possibilidade. Essa possibilidade ela era unicamente direcionada às pessoas que estavam em liberdade. Aquelas que estavam presas aos senhores, ou elas trabalhavam nas minas, ou elas tentavam conseguir a confiança desse senhor escravista, né, para que ele proporcionasse aí que o escravo comercializasse nas feiras, nesses centros comerciais, o excesso da sua produção, né? Então a comida,
manufatura, tudo isso ele poderia comercializar unicamente com autorização do senhor escravista. Isso possibilitava um certo acúmulo, certo? Né? Porque pagava imposto, né? Mesmo assim tinha que pagar para o senhor, uma parte era direcionada ao senhor de escravo e outra parte pequena, essas pessoas com essa atividade poderiam acumular, né, dentro dessas feiras. Então há uma dinâmica, que você vê que é uma dinâmica muito mais complexa e rica dentro agora do Sudeste brasileiro, e ela é proporcionada devido à atividade mineradora. Isso é muito importante. Porque se entendendo essa complexidade, vocês vão entender que a mobilidade social ela foi proporcionada, o que o Antonil está falando aqui, ó, homens de toda a casta e de todas as partes, uns cabedal, ou seja, tem títulos, e outros vadio. Todo mundo poderia, de alguma forma, acabou se beneficiando ou sendo vitimado pela atividade mineradora. Beleza? Isso é muito importante. Aqui a gente tem mais uma representação de 1837, né, a lápis mesmo, né, a grafite na realidade, né, onde tem um escravo aqui, né, que trabalhava na lavra, e eles aqui na fila, né, esperando para deixar o ouro que eles colheram aqui, né, que eles pegaram dentro das lavras aqui para o capataz, né, o senhor escravista. Beleza? Na realidade, o senhor escravista e o capataz aqui vigiando. Você vê que eles estão usando poucas roupas. Na realidade, eles trabalhavam pelados. Né? Por quê? Porque isso impedia que o escravo roubasse, né, o ouro da lavra. Então, ele descobre umas pepitas de ouro e ele escondesse esse ouro e, consequentemente, chegasse no final, lá, depois de vários anos, ele chegasse para o senhor, eu consegui um valor aqui que paga a minha carta de alforria. Então, para dificultar esse pagamento dessas cartas de alforria, para eles não conseguirem pagar essas cartas de alforria, eles trabalhavam quase que pelados na realidade, né? E sobre constante vigia, né? Olhando aqui, ó, você vê que cada um com chicote na mão, né? Cada um aqui vigiando muito bem, né? Cada movimento que essas pessoas que estavam escravizadas estão fazendo, certo? Propriamente para que esse ouro não fosse unicamente direcionado para o proprietário desses escravos e que esses escravos não conseguissem, através das lavras, a sua emancipação, a sua liberdade. Aqui a gente tem uma foto do Arquivo Nacional na cidade de Caeté, né? A gente vê, tem uma cidade que foi muito urbanizada, essa arquitetura dela é desde aquele momento até os dias atuais, certo? E como que a gente falou agora dessa questão da urbanização, da atividade econômica, tudo isso é muito importante, isso é o principal do vestibular, mano. Esse primeiro momento da aula é muito importante, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco dessa atividade, como que era a administração. O que é importante vocês levarem daqui? É que com a descoberta da atividade mineradora, a América Portuguesa, a metrópole da América Portuguesa, ela vai com todos os seus interesses, né, todos os olhares da metrópole vão para o Sudeste. Ou seja, anota isso, existe com a descoberta da atividade mineradora, dessas jazidas, há um fortalecimento, um enrijecimento, né, uma tensão maior sobre a região. Ou seja, a metrópole ela tenta, de forma muito mais intensa, manter essa região sob o seu controle. Por quê? Anota isso. Por que é importante ela manter esse enrijecimento dentro dessa região? Por quê? Para que nenhuma quantidade de ouro fosse contrabandeada. Ou seja, ela vai criar impostos, formas de coletar esses impostos, né, e que toda essa região esteja subordinada à metrópole unicamente, entende? Para que todos os impostos sejam pagos diretamente, que passe por menos intermediários e seja pagado diretamente para a metrópole. Então, com a descoberta do ouro, exige uma administração muito mais rígida, isso é importante. Então, ele faz, né, subordinado diretamente a região das minas a Portugal, meio que isso que eu já falei, e ele quer ter o controle da produção e da distribuição das datas, que são datas, territórios, que é onde foram descobertas essas regiões, tá? Além dos lançamentos e as cobranças desses impostos.
Aonde que eles cobram esses impostos, né? Eles vão cobrar direto na casa de fundição. Por quê? Eles proíbem, eles fazem uma lei que proíbe a circulação, presta atenção, uma lei que proíbe a circulação de ouro em pó dentro da metrópole da América Portuguesa, dentro da América Portuguesa. Ou seja, todo o ouro que é retirado direto da lavra, extraído direto ali das regiões da queda do rio, né? Todo esse ouro de aluvião, todo esse ouro, ele é proibido a circulação dele em pó, ou seja, a forma bruta que tira ele da natureza. E, na realidade, o ouro ele só pode circular se ele estiver em barras. Onde, ó, isso aqui são barras de ouro, tá? Do período com selo aí português, certo? Selo onde será pago os impostos com a identificação, o número, essas porra aqui. Então, eles levavam todo esse pó de ouro para onde é chamado de casa de fundição. E lá nessa casa de fundição, esse ouro é fundido, pesado, é retirado a parte pertinente à metrópole de Portugal, entendeu? Não é pago para um, que é pago para outro, que é pago... Não, é direto, retira-se esse ouro da natureza, leva para essa casa de fundição e esse imposto é direto pago para Portugal, já separado. Isso evita o contrabando de ouro. Evita, porque qualquer ouro que for pego dentro da América Portuguesa, circulando de forma em pepita ou em pó, ele é apreendido e todo esse ouro é levado para Portugal. Todo, entendeu? Então, dessa forma, ele garante uma rigidez maior dentro desses impostos, que esses impostos sejam pagos, né? E que, na realidade, esse ouro, evite que esse ouro seja contrabandeado. Isso é importante, certo? E aqui é importante, né? Por quê? Por que Portugal quer tanto esse ouro de uma forma direta, que passe por menos interlocutores possíveis para que chegasse em Portugal a maior quantidade possível de arrecadação? Porque Portugal utiliza desse ouro, isso é importante, utiliza-se desse ouro para equilibrar a sua balança comercial, que ela está deficitária devido ao comércio que Portugal tem, comércio exterior, que Portugal tem entre Inglaterra e Portugal, onde Portugal vende vinho para a Inglaterra, produto de luxo, enquanto em pequenas quantidades, óbvio, a Inglaterra vende tecido, roupa, né, que é feito através da sua indústria têxtil. A Inglaterra está passando pela industrialização, terminou já, na real, né? Então, a sua indústria têxtil. Então, esse tratado de panos e vinho faz que Portugal fique com a sua balança comercial deficitária. A partir desse momento, o ouro do Brasil começa a equilibrar, garantindo que Portugal conseguisse pagar as suas dívidas com os países exteriores. Descobre-se ouro também, diamante na realidade, no distrito de Diamantino. Essa região fica completamente subordinada a Portugal, né? Então, todas as leis que forem implementadas aqui, ela é feita diretamente de Portugal, das cortes, e não mais das câmaras municipais, certo? E o rei João, né, João VI, João V, ele fala, né, que governou Portugal no ápice, né, do ciclo do ouro. Ele fala, né, meu avô temia e devia, meu pai devia, e eu não temo e não devo. Né? O que ele quer dizer? Ele está dizendo que todas as minhas dívidas eu pago, né? E ele está no que período especificamente? Onde a América Portuguesa transporta, através de imposto, a maior quantidade de ouro possível. Esse imposto ele era coletado aqui na Casa de Fundição, como eu disse, né? Essa é uma casa construída em 1653, existe até hoje ele é um museu, certo? Então o ouro era fundido aqui e a parte de Portugal era retirada e levada para Portugal e a outra parte era destinada ao dono que levou esse ouro para a Casa de Fundição. Beleza? Quais são os impostos? Não é muito importante vocês lembrar, mas é importante vocês lembrar essa rigidez nessa cobrança, tá? Quais são os impostos? A captação é um deles, que é sobre o número de escravos utilizados. Então lembra aquela foto que tinha lá o cara com 4 escravos sentados, esperando levar o ouro que eles coletaram nas lavras para o senhor de escravos, né? Enquanto um estava dando lá a pepita de ouro e colocando no potinho. Né? Quanto mais escravos essas pessoas têm, mais ouro ele vai conseguir coletar. Então, Portugal ele cria um imposto para a quantidade de escravos que eles têm. Porque ele entende que quanto mais escravos trabalhando na lavra, mais
possibilidade de ouro de extrair ele tem. Então, para evitar que esse senhor contrabandeasse esse ouro e não pagasse os impostos, que ele colocasse diversos escravos trabalhando e pagasse apenas um, eu vou cobrar o imposto por cabeça de escravo também, por pessoa em regime escravista trabalhando. E o quinto, né, que se dá no próprio metal, né? Esse metal é que fixado em 100 arrobas, ou seja, cada região da mineração, cada município na realidade, ele deveria pagar 1,5 tonelada por ano de ouro para Portugal. Ou seja, a mineração veio de 650 até 1780. Quantos anos se passaram aí, quantas toneladas de ouro foi levada, né? Levando em consideração que tinha município que pagava 200 arroba. Essa aqui é o mínimo, tá? Então, se você conseguir extrair apenas 1 tonelada de ouro, o que eles faziam? Eles colocavam a derrama, ou seja, o município extraiu 1 tonelada só. Então, a gente vai lá, o exército português, eles invadem as casas, né? Quem invadir a casa? Mano, é sentar o pé na porta, porrada mesmo, 1000 graus, e começa a pegar todos os materiais, utensílios domésticos, o que for, que são metais preciosos. Diamante, joia, talher, qualquer coisa, mano. Eles pegam tudo dos pleiba, tá ligado? Invadem, pegam tudo, derrete tudo isso, pesa, né? E até alcançar essas 100 arrobas. O que é isso, basicamente? Se você não conseguir alcançar essa 1,5 tonelada, o que acontece? A gente cobra esse imposto de uma forma ou de outra. Então, a derrama, que é o principal imposto, certo? É a cobrança compulsória. É ela que vai dar o descontentamento para a região. A região vai ficar puta, os caras vão ficar putos, irmão, por causa disso, tá ligado? Então, aqui é importante, né, que a herança do ciclo do ouro, ela se deu também à urbanização e o desenvolvimento comercial, né, e de outras produções internas, além do abastecimento. Isso é muito, isso aqui, ó, mano, escreve isso no seu caderno, velho. Ó, isso aqui é muito importante, quebrada. A gente foi explicando aos poucos o processo inteiro para que isso aqui consolide-se dentro da cabeça de vocês. Vocês não podem sair daqui sem compreender os processos disso, né? Entender que nesse momento houve uma urbanização e um desenvolvimento comercial. Então aquilo que você fala, só vendia rapadura, só vendia cana-de-açúcar, mano, esquece isso. A dinâmica econômica a partir da mineração, ela ganha outras proporções. Então esse preconceito que se tem precisa ser rompido, isso é muito importante. E o vestibular vai exigir isso de você. Então ele vai perguntar, na mineração houve urbanização? Houve uma dinâmica maior comercial? Tudo isso ele vai perguntar para você. Houve uma possibilidade, mesmo que no horizonte, uma possibilidade de ascensão social para as pessoas que estavam em regime livre? Tudo isso será perguntado e cobrado de vocês, tá? Além disso, ele proporcionou o desenvolvimento da arte e das áreas associadas à mineração e à arquitetura, certo? Por quê? Porque o artista ele trabalha através de pagamento. Sem pagamento ele não consegue sobreviver, certo? Então, o acúmulo de metais preciosos dentro dessas áreas proporciona que essas pessoas também, além de financiar os estudos dos seus filhos pleibas na Europa, em Lisboa, em Coimbra, na Universidade do Porto, na França, eles também incentivavam, né, e pagavam através artistas para a produção de diversas igrejas, quadros, autorretratos, entre outras coisas. Aqui a gente tem um exemplo importante, né, que é o Aleijadinho, né, um arquiteto, um poeta e músico da época, certo? Ele constrói a igreja de Ouro Preto, aqui, ó, essa igreja, que ela tem um caráter barroco, né? Importante, aqui esse período também está se passando pelo renascimento cultural lá na Europa, então aquela arte que é feita e produzida na Europa, aquele barroco que é cheio das Vênus, entre outras coisas, claro escuro, pintura a óleo, tudo isso chega ao Brasil, aqui é devorada e ganha-se caráteres, tonalidades mais da América Portuguesa também, certo? E acaba gerando essa arte que é o barroco brasileiro, muito importante, beleza? Então é isso, quebrada, a aula de hoje. Então é importante que vocês
entendam isso daqui, ó. Esse é o principal slide. Toda a ideia que a gente veio construindo lá de o aumento populacional por causa da descoberta, as pessoas consomem, as pessoas precisam morar em casas, o desenvolvimento comercial, a possibilidade de escravos presos vender o excesso da sua produção perante a autorização do senhor escravista nas feiras, aumenta a dinâmica, os tropeiros que levavam tudo e abasteciam, presta atenção, abasteciam a região da mineração, porque as pessoas vão precisar comer, certo? A abertura de estradas, de cidades, isso é o principal, né? O principal. E o interesse em administrar essa região pela metrópole, a metrópole tem o interesse de administrar essa região de forma muito mais forte, para garantir que os impostos sejam pagos e, consequentemente, equilibrar a sua balança comercial deficitária com a Inglaterra. Consequentemente, né, a riqueza, o aumento, a urbanização proporciona um desenvolvimento das artes aqui na América Portuguesa, não mais só no Nordeste, mas agora aqui no Sudeste brasileiro, da América Portuguesa, e financiar os estudos daqueles playboys que vão estudar lá na Europa e, consequentemente, vão ser os protagonistas da conjuração baiana, beleza? Isso é fundamental. Então, vamos para a monitoria, tá? Na monitoria, eu vou ressaltar os principais pontos e vou me destacar algumas coisas aí interessantes também, beleza? Então é isso e fazer questão. É isso e é nóis, tamo junto.